Olá! Nós fizemos há uns dias uma promoção, uma postagem no Instagram e também no Facebook para que os colegas criadores apresentassem algumas perguntas que ainda não haviam sido abordadas nos vídeos ou que deixaram alguma dúvida nesses vídeos todos que nós abordamos até agora e que a gente pudesse respondê-las aqui, né? E o interessante foi que tivemos muitas manifestações, algumas pelo Instagram, outras pelo Facebook, outras pelo YouTube, outras foram pelo meu WhatsApp, e eu devo dizer que a gente considerou todas, né? Nós fizemos um apanhado de algumas perguntas aí, e gostaria de agradecer com todo mundo que participou. Talvez algumas perguntas não tenham sido escolhidas porque elas são muito específicas algumas vezes, né? Teríamos que produzir um material técnico muito grande para responder essas perguntas, como é no caso de dicas sobre alguma mutação. Isso aí não se encaixaria mais ou menos nesse nosso programa agora, certo? Então, mas a gente agradece muito a participação e iremos abordá-los no futuro. Tudo que for preciso, que eu puder contribuir, né, ou que algum colega puder contribuir para ornitologia e para canaricultura, a gente vai fazer, eu prometo. Então, agradecendo para todos que fizeram suas perguntas e que foram selecionadas, eu vou tentar respondê-las aqui da melhor forma possível, daquela maneira bastante prática, simples, objetiva, que vocês já estão acostumados, né? Lembrando que os criadores que tiveram suas perguntas selecionadas, no próximo Campeonato Brasileiro, que a gente espera que seja em 2021, no próximo ano, né? Passem lá na BioSupreme para retirar seus brindes, que vai ser a farinhada e alguma outra coisinha que a gente vai pensar até lá, certo? Muito obrigado pela participação e pelo interesse de todo mundo. Lembrando que aquilo que eu sempre digo, na ornitologia, na canaricultura, em todas as nossas atividades relacionadas a isso, aprendemos todos os dias e uns aprendem com os outros. Alguns aprendem antes, outros aprendem depois e todas essas experiências são muito válidas de serem transmitidas. Então eu agradeço muito, de novo, pela oportunidade de estar trocando informações mais uma vez com vocês, tá bom? Vamos lá então, para a primeira pergunta, olha só que privilégio, do meu amigo Mário Amores, que é um juiz ornitológico da Confederação Ornitológica Mundial também, cubano, e que está agora morando, nos deu o privilégio de estar convivendo conosco e morando aqui no Brasil. E o Mário faz uma pergunta muito interessante, né? Como saber que aparece uma nova mutação genética em nosso canaril? A mutação normalmente é caracterizada por uma alteração no fenótipo, ou seja, uma alteração na aparência do animal, mas ela tem origens, logicamente, genéticas, né? Algumas mutações hoje foram feitas também por seleção. E como se pode saber se a mutação surgiu no meu criatório ou não? Primeiro, os pássaros mutados obrigatoriamente são diferentes dos pais que os produziram, né? Eu vou usar um exemplo bastante simples. Canários cobres, canários canelas, né? Portadores clássicos, certo? Canela clássico, ou seja, marrom escuro, e o cobre, que é o preto, o negro, né? Quando sofrem ação na mutação opalino, reduz a tonalidade e inverte a apresentação da melanina, ao invés de ficar sobre a pena, ela vai para baixo da pena, né? Os filhotes são completamente diferentes dos pais. A coloração de um é completamente diferente da coloração de outro. Se os pais forem clássicos portadores, os filhos vão nascer, logicamente, alguns deles, pois obedecem às leis de hereditariedade e leis genéticas, alguns filhotes vão ser diferentes dos pais, tá? E vão se apresentar diferentes. Então, para saber se nasceu uma mutação ou não, as características fenotípicas, a olho nu, aquilo que a gente olha, né, que a gente consegue enxergar pelo exterior, por fora, do filhote vão ser diferentes dos pais. Outra mutação, por exemplo, o fator rubino, o fatorino, ou o acetinado nos canários de cor que foi introduzido nos canários de cor da linha clara, né, com esse aí fator, que geram os canários de olhos vermelhos, rubinos e lutinos. A única diferença desses pássaros para os seus pais é a coloração dos olhos, que dos pais são olhos negros, dos filhotes vão ser olhos vermelhos. E assim sucessivamente. Brancos, né? Um branco de olho preto é um branco, branco de olho vermelho é um albino que sofreu essa mutação.
certo? Então as mutações sempre vão se caracterizar por uma mudança no fenótipo desse pássaro. E aí depois a gente pode investigar se essas mudanças são genéticas, né? E qual é a origem genética, como ela se comporta frente a outras mutações. E aqui eu gostaria de deixar uma informação bem interessante para todos vocês, para todos nós, né? Que a ornitologia mundial não admite sobreposição de mutações nos canários, tá? Falando de canários de couro. Nós não podemos, por exemplo, ter um canário opalino pastel, ou mogno fel, ou mogno pastel, ou qualquer uma das mutações. Nós sempre temos que ter somente o canário original e a sua mutação, certo? As mutações podem ser autossomais, que são as mutações que os dois pais portam e vai ser transmitido independentemente do sexo, ou as mutações sexo-ligadas, que são transmitidas do pai para suas filhas, primeiramente, e depois as fêmeas, acasaladas normalmente com portadores ou com puros, vão dar também machos puros, fêmeas puras, e nas suas mais diversas variações. Mas em termos gerais, que é o que interessa para nós, né, as mutações são isso. Uma mudança que ocorreu no fenótipo, na aparência original daquela cor.